Olha lá, nós estamos começando com o podcast Vamos de Carro. E nesse podcast eu quero mostrar, sempre trazer convidados importantes, como os que nós já temos hoje aqui, para falar sobre a indústria automotiva nacional. Principalmente a indústria automotiva do sul do Brasil e mais focado ainda na paranaense, que hoje é o segundo polo automotivo do Brasil. Nós temos aqui 3 fábricas de automóveis, nós temos 2 fábricas completas de caminhões, temos fábricas de máquinas agrícolas, fábricas de implementos para construção, máquinas para construção e uma série de coisas, fora os fornecedores. E esse podcast eu falo que vai ser o melhor podcast automotivo do mundo, porque aqui nós vamos falar sem muitos rodeios, sem colocar muitos panos, do momento automotivo do nosso país e do nosso estado. E hoje o assunto é do momento, que é um tema sem volta: carros elétricos e carros eletrificados. Eu tenho 2 convidados muito especiais aqui, que é o Bruno Roman, que é o vice-presidente comercial da Renault do Brasil, e o Bruno é um entusiasta dos carros elétricos e carros eletrificados, tanto que a marca foi uma das primeiras a trazer carros elétricos para o país, o Zoe, há 12 anos, né, Bruno? Mais ou menos isso, e os carros estão aí rodando até hoje. Veio o Kwid, agora vem o Megane e outros virão aí, e híbridos também. E o Matheus Afonso, ele é um entusiasta e um amante, um admirador dos carros elétricos e eletrificados. Ele tem um blog, tem um canal no Instagram, que é o Electricar BR, que está bombando com centenas, milhares de seguidores, e ele dá todas as informações e as pessoas gostam muito de segui-lo porque ele fala de carro elétrico. Nós vamos falar de carro elétrico. Bruno, vamos começar com você, Bruno. A Renault está trazendo carros elétricos para o Brasil, já trouxe, vem aí o Megane, vem os eletrificados. Como é que vai ser esse mercado? Vamos falar agora da sua marca. O que você espera desse mercado no futuro próximo? Não, muito bem. Para nós da Renault, pessoal, primeiro, olá a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês. Gente bacana, falando de um tema tão emocionante, ou melhor, eletrizante, né? Que é o carro eletrificado, o carro elétrico. A gente da Renault entrou nesse negócio há mais de 10 anos, né? Quando todos achavam que era uma loucura, que jamais aconteceria, a gente já estava aprendendo, conhecendo, né? Com o Zoe, com o Kangoo elétrico em veículos comerciais. E essa experiência acumulada pelo mundo por 10 anos nos deu a maturidade de passar para o próximo passo, né? Para a próxima etapa, que é a eletrificação massiva, né? Seja ela pelo 100% elétrico, pelo híbrido ou pelo plug-in híbrido, né? A gente domina as 3 tecnologias na nossa engenharia pelo mundo, né? Então, hoje na Europa a gente já oferece todas essas soluções. No Brasil a gente já oferece o 100% elétrico. Aliás, ano passado a Renault foi a 2ª marca do país em venda de carro 100% elétrico. E a gente está estudando também as tecnologias híbridas para o mercado brasileiro. Posso destacar o lançamento ano passado do Kwid, 100% elétrico, né? O Kwid, que já era o queridinho do Brasil, o carro 1.0 flex mais econômico do Brasil, o mais vendido no varejo, e agora com a versão 100% elétrica. E as vendas dele nos surpreenderam. Foi muito bacana o lançamento do Kwid Tech no ano passado. Matheus, você que é entusiasta dessa área, começou, acho que é o primeiro blog, primeiro canal exclusivo de carros elétricos e eletrificados, é o seu aqui no estado do Paraná. O que você acha desse futuro? Como é que você vê? Você que é um jovem ainda, entusiasta, está animado com isso, gosta de carro elétrico. E o que você acha que vai acontecer? Bacana. Bom, de início, deixa eu agradecer aqui a oportunidade de estar participando do podcast, né? E a verdade é que criar a página Electricar BR voltada para esse tema, ao mesmo tempo que a experiência que eu tenho com os carros é muito relacionado ao uso mesmo. O que acontece? Eu criei a página em 2020
depois de andar num Audi e-tron na época, né? E o que me chamou muita atenção? Eficiência energética. Você acelerava, na hora o carro já ia, você tirava o pé do acelerador, regenerava energia. E o que me chamou a atenção como entusiasta de carros naquela época? Que mesmo sem aquele ronco do motor, as marchas e aquela experiência de condução que você espera de um carro, de um carro que tem um desempenho alto, você tinha muita eficiência naquele motor. E qual que foi o estalo ali que me deu, né? O potencial de motores elétricos. Então, acho que muito bem como o Bruno colocou, a gente fala hoje de eletrificação. Seja o 100% elétrico, seja um híbrido, seja um carro que vai ter aí um motor elétrico menor para reduzir emissões, você colocar no caminho do futuro dos carros motores mais eficientes, com certeza faz parte do futuro da modernidade. Bom, carro elétrico ainda é polêmico. Carro elétrico aqui no Brasil tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Carro elétrico, eles têm hoje... com a chegada de alguns carros o Kwid é um deles, de preços menores, né? Carros que você pode, em pouco tempo, poucos anos, tirar esse valor. E existem outras marcas também com carros nesse segmento, carros pequenos, compactos e mais baratos. Mas o carro elétrico ainda é um carro urbano, né? Eu vou ser aqui meio advogado do diabo nessa história, porque carro elétrico ainda é um carro urbano. Você ainda não consegue colocar num carro de R$1 milhão que você paga, colocar sua família e sair de Curitiba a Porto Alegre, numa viagem que você gasta 8 horas com carro a combustão, sem precisar, às vezes, dependendo do carro, abastecer. Você não consegue fazer isso com carro elétrico. É muito difícil, vai ser difícil, né? Não sei que você anda a 50 km por hora, você coloca ali, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é andar com conforto, com rapidez, com eficiência. É muito eficiente, mas nesse ponto o carro elétrico ainda é um carro urbano. Mas não é só no Brasil, não. Isso no mundo inteiro acontece. No mundo inteiro existe ainda problemas sérios de recarregamento de baterias, principalmente em rodovias. Você vai numa grande cidade, Paris, por exemplo, a grande Paris, você anda com carro elétrico lá sem problema nenhum. Agora, se você vai para o interior da França, o interior da Europa, você já começa a ter alguma dificuldade. Eu sei que amigos que moram lá, que têm carros elétricos ou carros plug-in, que têm essas dificuldades de abastecer o carro. No Brasil, então, nem se fala. Daqui a São Paulo, são 400 quilômetros, você tem, acho que, 1 ou 2 postos de abastecimento. Paraná tem a Eletrovia, que vai de Paranaguá, hoje Joinville, até Foz do Iguaçu, que já facilita um pouco. Mas você tem uma demanda de um tempo que você para abastecer uma série de coisas. Então, o carro elétrico ainda tem essa polêmica da estrutura. As fábricas estão trazendo, Bruno, os carros elétricos, vocês estão trazendo os carros elétricos, os carros plug-in. Plug-in é diferente, porque o plug-in você põe o combustível, ele vai do mesmo jeito, né? E o outro, o híbrido leve, então nem se fala. Mas o elétrico 100%, que é o caso hoje da Renault no Brasil. Hoje a Renault não tem carros plug-in no Brasil. Ela tem carro 100% elétrico. E o novo que chega também é 100% elétrico. Como é que fica essa estrutura? Como é que as fábricas estão trazendo, todas as marcas estão trazendo seus carros elétricos, 100% elétricos aqui para o país, mas os carros para andar na cidade. Você não consegue andar na estrada, a não ser que você faça um ultra planejamento, que você tenha tempo disso tudo. Eu quero jogar essa história para você, mas antes eu vou relembrar um fato aqui que aconteceu esta semana. O CEO da Stellantis, o Carlos Tavares, aqui no Brasil, ele deu uma declaração polêmica, disse que carro elétrico não é para o Brasil, que o Brasil tem uma outra matriz energética, que se você pensar em descarbonização, que se pensa em carro elétrico na Europa, principalmente é pela descarbonização. Então você tem o etanol, que descarboniza do mesmo jeito. Muito mais barato, tecnologia mais barata, que já está aí, né? Como é que você acha? E as marcas deles também estão trazendo carros elétricos. E ele está falando isso, né? O que você acha? Você, como um vice-presidente de uma montadora que está investindo no elétrico no mundo inteiro, né? No eletrificado, né? No mundo inteiro, e o que você acha disso, dessa polêmica? O que você acha que vai acontecer com a estrutura brasileira para os carros elétricos? Perfeito, ótimos temas. Antônio, vamos fatiar, né? Um pouco essa conversa. Eu vou começar pelo primeiro que você trouxe, que é a usabilidade do carro. E você tocou num ponto-chave. No Brasil, hoje, o carro elétrico não é para todos. A gente, como Renault, a gente tem inclusive a obrigação com os nossos concessionários no nosso site de explicar que a autonomia ela varia conforme o modelo.
e que realmente o carregamento ele pode ser um empecilho conforme o uso do carro. Então eu dou um exemplo muito simples. A gente pega um perfil que usa muito nossos carros comerciais, o Kangoo 100% elétrico. O carro mais vendido no segmento no Brasil no ano passado. Quem são os clientes? Empresas de logística, last mile, que fazem um circuito urbano diário e que todo dia o carro retorna para a central, onde ele é carregado. Então o carro roda de dia entre 150 e 200 quilômetros, por uma autonomia um pouco superior a isso, faz entregas, né? Como hoje com o boom do e-commerce, essas vans usam os motoristas que fazem um roteiro fixo ou não, mas que de noite o carro volta para ser carregado na central. Então, um uso perfeito, emitiu zero, não fez ruído, trouxe uma jornada sem estresse para o motorista. Eu só entrando nesse caso, em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, você pega um caminhão de entrega urbano, elétrico, de companhias de cerveja, de bebidas e de medicamentos, que anda e para, ele não anda 60 km por dia. Por exemplo, fazer uma entrega, porque e outra coisa, você falou São Paulo, né? São Paulo, o carro elétrico não tem rodízio. Então, uma van que talvez estivesse parada um dia por semana, funciona a semana inteira. Além disso, da agilidade, né? A comodidade e também você, como empresa, né? Você está mostrando que passou a fazer uma operação com zero emissão. Eu dou o exemplo do Kwid, né? O Kwid nas cidades. Quem que está comprando o Kwid? Realmente é o segundo, terceiro carro daquela família. E como que ele vem sendo usado? Muitas vezes a família tem um carro maior para grandes viagens, mas para o dia a dia, aquele carro vai trazer uma economia que chega a dar um quilômetro rodado 6 vezes menor que o carro a combustão, né? Uma agilidade, então ele tem um uso muito claro. Mas se um cliente chega para a Renault e fala, Bruno, quero um Kwid para ir de Curitiba ao Rio todo feriado. Eu falo, olha, melhor talvez não seja esse o carro para você. Vamos olhar o Duster, vamos olhar o Kwid a combustão, porque realmente a infraestrutura de carregamento ela tem que se desenvolver muito. Ela tem que se desenvolver. Na Europa, eu começo a discordar de você, Antônio Carlos. Como lá já foi muito clara a diretriz que até 2030 todo carro vai ser elétrico, a partir de 35, para ser preciso. E algumas marcas, a partir de 30, já vão mudar. A infraestrutura está vindo rápido. Sim. Bilhões que cada país está colocando para acelerar ela. E a hora que você começa a ter em cada local de abastecimento também os carregadores rápidos, com carregamentos que começam a estar na casa dos 15, 20 minutos. Né? Eu dou um exemplo que morei na Holanda, morei na França. Você já vê isso por toda parte. Porque senão o sistema vai colapsar. Então a infraestrutura tem que acompanhar. No Brasil, vai tomar mais tempo. Sim. Né? E no Brasil, a gente tem uma vantagem que vai chegar no outro ponto que você trouxe. O mix da nossa matriz energética. Acho que primeiro a gente tem que falar, para o carro elétrico, é uma das melhores matrizes do mundo. Porque entre hidráulico, né, com as hidroelétricas, eólico e solar, 84% da nossa matriz é limpa. Né? Então você não está abastecendo um carro elétrico com energia que veio do carvão ou veio do gás. Um gerador a diesel, por exemplo. Isso é muito bom. Então vejam só. Quem defende o etanol? Perfeito. Quando a gente fala a eficiência energética, né, desde a geração de energia até as rodas do carro, se você tem plantio da cana, né, que também absorve CO2, sim, você tem a produção do etanol, o consumo do etanol no tanque do carro, é verdade que ele pode chegar a ser tão eficiente quanto o carro elétrico. Só que entra elétrico também tem um detalhe que não pode esquecer, que tem a produção da bateria. Não, mas nessa minha conta eu coloquei dentro. Então tá. O ciclo todo, ó. O combustível, o carro, o fim de vida do carro. Só que tem um detalhe. Você tem carro flex hoje? Tem. Combustível você põe nele? Gasolina. Ok. A gente perguntar nessa sala, a maioria coloca gasolina. Então é fato, o Brasil tem um caminho, mas tem que passar por políticas que levem ao carro abastecido com 100% etanol. Por isso que nós, como montadora, o Brasil é um país fantástico para jogar. A gente segue desenvolvendo a fundo a tecnologia Flex, para poder sempre rodar com 100% etanol. Estudar o híbrido com o etanol já está nos nossos planos também. Sim. Acho que é o futuro da indústria nacional. Sim. Mas você vai ter um cliente que, isso o Matheus deve conhecer muito bem, que já conheceu o carro elétrico, que viajou para fora, que gosta de tecnologia, que quer ter
o que tem de mais moderno? Uma condução sem igual, aceleração imediata, ruído baixo. Você vai ter um entusiasta que vai para o carro elétrico. E os números provam isso. O Brasil mais que triplicou as vendas de carro 100% elétrico de 21 em 22. No Paraná subiu 300%. Exatamente. Então, 4 vezes. O que eu digo, tem para todos. Né? Agora, como essa matriz vai acontecer, vai depender de políticas de governo, de políticas de tecnologia. Bruno, mas do carro, a estrutura. Na Europa e nos Estados Unidos, dependendo de alguns estados, a maioria dos Estados Unidos, a maioria dos países da Europa, você tem incentivo para você comprar o carro elétrico. Né? Tá. Tem um país, não sei, se não me engano, acho que é a Tailândia, que ela ofereceu, ela tem uma renda per capita parecida com o Brasil, né? Costumes de mobilidade parecidos, e o governo ofereceu, ela tinha lá 0,2% de carros elétricos. O governo ofereceu $5.000 para comprar um carro elétrico. Subiu para 1%. Quer dizer, não teve uma diferença muito grande. Mas alguns países têm um incentivo interessante para você comprar um carro elétrico. No Brasil, isso nunca vai ter. No Brasil nunca vai ter incentivo para comprar, porque não é um papel do governo, eu acho que também nem deve ter aqui. Tem outras prioridades no nosso país do que se você dá R$5.000 ou R$10.000 para o cara comprar um carro elétrico. Né? E o carro elétrico hoje, ele chega no Brasil sem imposto. E isso já está mexendo com a cabeça da indústria automotiva, inclusive, dos dirigentes automotivos. Puxa vida, tem que ter um imposto regulatório. Eu compro um carro de R$1 milhão, eu não tenho imposto de importação. Eu compro um carro de R$150 mil, 160, também não tem imposto de importação. Vale para todo mundo, não importa o valor. Bom, mas eu compro um carro de R$100 mil, a combustão, eu pago uma fortuna de imposto, se o carro for importado. A indústria automotiva já está querendo regular isso. Mas regular por quê? Porque o volume de carros é muito pequeno, isso não faz diferença, não vai aumentar muito. Quando é que nós vamos chegar a ter 2% de carros elétricos na frota brasileira? Para poder justificar algum imposto? Então, o ritmo ele vem acelerando, né? Em 2021, os elétricos pesaram 0,1 das vendas. Ano passado pesou 0,4, né? Ainda é baixo, mas a tendência é de crescimento. Claro que conforme a tributação mantém-se ou evolui-se, esse ritmo pode mudar. Mas o que não vai mudar é a oferta de carros elétricos lá fora, né? Porque a Europa já decidiu o caminho dela, China também. E são espelhos de tecnologia, né? Exato, espelhos de tecnologia, e a gente sabe o fascínio do brasileiro por tecnologia. Os Estados Unidos ainda não decidiu isso, quase nem se fala nisso lá ainda. Mas isso em termos de legislação. A Tesla ela já está para virar a primeira marca premium no mercado americano, sim, mas vendendo carros somente 100% elétricos. Mas ela começou 100% elétrico. Mas tem um movimento. A hora que você vê um mercado ela premium... nasceu para isso. O segundo maior mercado premium do mundo são os Estados Unidos. E a Tesla está para, em breve, ser a primeira marca premium no mercado deles. Mas isso falando de Tesla, mas se você pegar hoje, você assistiu o último Super Bowl, 100% dos anúncios de montadoras são de eletrificação. E aí a gente cai na Silverado, na Blazer, a gente cai na F-150 Lightning. Mas a indústria automotiva americana e o governo americano não fala em prazo. Olha, nós vamos, a partir de 2040, carros, 80% dos carros terão que ser elétricos. Não se fala isso lá ainda. Mas tem que olhar por estado, né? Se você olhar a Califórnia... Não, a Califórnia. Mas não deixa de ser o maior mercado mas é a Califórnia, nos Estados Unidos, sim, né? E que gera tendências. Sim, gera tendências. Então, se a gente olhar que as normas de emissão a combustão sempre foram mais severas, sim, e os outros estados seguiram, sim, e quando a gente vê o investimento da indústria deles a um ritmo de plantas de carro 100% elétrico, sim, de forma rápida, o mercado americano está sim caminhando para o carro 100% elétrico. Está sim. Mas isso não quer dizer que o Brasil passe por essa solução. É importante. Tem uma coisa, o Matheus também comentasse aqui. Vocês estão fazendo um esforço muito... Você falou dos carros comerciais.
Os caminhões comerciais, as entregas urbanas, os carros comerciais que estão crescendo bastante. Isso a gente não vê, né? A gente vê os carros elétricos aí, os automóveis de luxo, bacana, mas a gente não vê, a gente não nota, né? Apesar que tem bastante, se você vai na cidade, tem bastante carros de entrega elétricos aí hoje. Esse esforço do carro elétrico, você não acha que esse esforço deveria ser maior para exatamente no setor de transportes, de cargas e passageiro urbano? Porque a poluição maior está lá nas cidades. E o que mais polui são esses caminhões e esses ônibus, né? Não deveria ter um esforço maior para eletrificar realmente a frota de entregas nas grandes cidades e do transporte urbano? Está havendo um esforço da indústria para a venda dos carros elétricos, pessoa física, entre aspas, né? Carros de passageiros, carros compactos, pequenos, grandes, de luxo ou simples. Mas a gente não nota muito isso no setor de transporte, de passageiro e de cargas. Né? Um ênfase maior para isso. Mas eu tenho um ponto interessante. Em São Paulo foi determinado que os próximos ônibus que têm que ser adquiridos são elétricos. E nessa questão a gente esqueceu até de um ponto que é relevante, principalmente naquele assunto que a gente comentou do Kwid, ser um carro terceiro, um segundo, terceiro carro. É a gente tirar a poluição dos centros urbanos. Querendo ou não, quando você roda com um carro elétrico na cidade, que é o que a maior parte das pessoas faz, as pessoas no dia a dia delas, elas rodam nos centros urbanos, você tira a emissão de poluentes dos centros, não vai ter problema com a autonomia, e quando o assunto são ônibus, entrega, você tira uma grande questão de barulho, vibração. Então, esses são pontos que para os centros urbanos, a eletrificação, ela acaba não tendo muito retorno. E eu até queria fazer, dentro dessa própria questão de autonomia, um acréscimo. A gente fala muito sobre viagens, né? E qual que é o ponto de viagem? O primeiro que a gente tem carros com mais autonomia. Hoje você pegar um Renault Zoe, é um carro que, assim, se você pegar no Brasil, ele tem um preço significativo, mas se você comparar para a proposta que ele não é um carro tão caro, não é um elétrico tão avançado. E já são pelo menos 300 quilômetros viajando. E o que acontece? Se você pegar uma viagem longa, se fazer uma viagem aí de 2, 3, 4 horas, se uma parada de 20, 30 minutos que você já tende a fazer com a sua família, você recarregar ali 50%, 60%, já fica um cenário mais fácil. E o que eu quero dizer quando a gente fala de last mile, da proposta do elétrico? Que sim, para muitos públicos você consegue encaixar ele com uma facilidade até bem interessante. Hoje, motoristas de aplicativo de elétricos não pensam em voltar atrás. Eles colocam a conta do combustível na conta da parcela que eles têm do carro. E enfim, qual que é o principal ponto? A eletrificação, ela de várias formas, ela chega de uma forma na Europa, outra nos Estados Unidos, outra aqui no Brasil. Agora, existe um público para elétrico, existe um público para híbrido, e nesse assunto que a gente não consegue tirar da rota o 100% elétrico. Então, existem os pontos que são muito discutidos, mas do outro lado, a eficiência e a evolução é inquestionável. Isso que você falou é legal, Matheus. A gente está com uma frota de 150 Kwid e Tech 100% elétrico, a serviço de motoristas de aplicativo, né, em parceria com a Zarp, do grupo Localiza. Né? E o que a gente tem visto é isso, que o motorista costuma rodar cerca de 150, 200 km por dia, carrega ou no carregador público ou na tomada doméstica de casa à noite, como um celular, né? Você chega à noite, carrega, dia seguinte o carro está 100%. E essa turma viu que rodando essa quilometragem, a partir de 2 anos e meio, você já virou a conta. Pelo custo por quilômetro rodado ser em média 6 vezes menor do que rodando na gasolina. Né? Sem falar no estresse, normalmente esse motorista estaria com carro caixa mecânica, com ruído, troca de marcha, né? E uma experiência muito cômoda com o Kwid Tech. Não, exatamente. Essa questão, e esse é outro ponto que eu gosto de lembrar quando a gente fala do Kwid elétrico e de carros elétricos mais de entrada, né? Que é a proposta. O equivalente à combustão, ele é mecânico. Ele tem uma vibração
que existe uma embreagem, existe um desgaste. Esse é um ponto que é bem relevante. Outro ponto bem relevante é que se você pegar outros carros de entrada, você não tem torque instantâneo, você não tem tanta potência assim. Uma coisa é você falar do elétrico proporcional a um segmento elevado, você falar de um carro de 300, 400 mil reais. Mas quando você pega um elétrico de entrada, a experiência que um Kwid te dá na cidade de desempenho, de agilidade, é muito superior a muitos equivalentes 1.0 turbo que tem desempenho. Eu tenho um número, lá na Renault a gente mediu. O QuidTech ele acelera de 0 a 50, né, que é o que você usa na arrancada de um semáforo na cidade, no mesmo tempo de um Duster 1.3 turbo de 170 cavalos. E o Duster acelerando tudo. Exatamente, mesmo tempo. Então são essas as questões que circulam. Existe um cenário de viagens, aquela pessoa que faz a viagem de mais de 500, 600 quilômetros e para cidades que realmente a infraestrutura é mais precária. Mas existem alguns usos que o elétrico faz um sentido muito grande. Bruno, você que é da automotiva, da indústria, nós estamos falando do abastecimento. O carro elétrico é um carro mais urbano, você tem dificuldades para viajar, mas isso não deve continuar permanentemente assim. Como é que você está vendo as pessoas dessa área de eletrificação, a estrutura? Como é que quando vai aumentar essa estrutura? O que está sendo feito? Porque a gente sabe também, você vai num posto de estrada bom aí de abastecimento, uma estação de abastecimento, você chega lá, você tem 10 bombas, 15 bombas, você para em 5 minutos e abastece o carro. Quando vamos ter postos com 15 carregadores rápidos, por exemplo, numa estrada como daqui a São Paulo, né, ou daqui a Porto Alegre, que você pode parar e você pode, em 15 minutos, 20 ou meia hora que seja, abastecer seu carro. Porque se você, um carro, num dia de movimento, um carro a gasolina, se você para abastecer e gasta mais de 5 minutos para abastecer um carro, já forma uma fila. Agora você vai precisar de meia hora, por exemplo. Vamos falar em meia hora, para abastecer um carro elétrico. Quando é que nós vamos ter vários... Eu sei que tem empresas, Raizen, por exemplo, está querendo... Raizen, né? Acho que é isso. Está querendo montar rede de postos, né? Mas quando isso vai acontecer? Porque quando isso ocorrer, certamente o brasileiro vai estar mais seguro. Porque tem a segurança de você comprar um carro, gastar um dinheiro no carro e ter a segurança de poder andar com esse carro. E isso vai tornar o brasileiro mais seguro para a compra de um carro. Não é isso? Não, você tem toda a razão. E isso é um pouco a questão do ovo ou da galinha, né? Primeiro chega o carregador ou os carros? O que a gente viu é que, mesmo na Europa, os mercados mais maduros, onde a venda de elétrico acelerou, pega o norte da Europa, né? Noruega, Dinamarca, mesmo Holanda, rápido chegou a infraestrutura. Depois, numa segunda fase, você viu, né? Hoje, França, Alemanha, Reino Unido, acelerando a infraestrutura. E isso está virando realidade. Portanto, acho que, primeiro, as vendas vão continuar crescendo. Por enquanto, é um nicho ainda. Esse nicho começa a se expandir. E grandes companhias de distribuição, que já possuem, né, os postos de gasolina nas autoestradas, começam a fazer isso. E vai começar, é claro, pelas autoestradas mais movimentadas, como o exemplo que você deu, né? No Paraná, todo o eixo de Paranaguá até Foz do Iguaçu. Já temos a conexão Curitiba-São Paulo, de São Paulo para o interior, de São Paulo para o Rio, né? Curitiba-Porto Alegre pelo litoral, e isso vai começando. E para que, justamente, eu acho que a hora que o jogo vai estar fechado, é quando as pessoas tiverem a segurança que num feriado elas podem viajar, reservar muitas vezes, já programar a parada, e ter um carregador disponível, que é o que está acontecendo na Europa hoje. Bom, mas vai demorar, não é nem 2, nem 3 anos. Sim. O carro elétrico surgiu e essas leis na Europa surgiram em virtude da descarbonização. Também um problema do petróleo, né? Um problema crítico que tem lá do petróleo. Aqui nós não temos tanto esse problema, nos Estados Unidos então menos ainda, por isso que lá não se fala muito nisso, porque o petróleo deles lá é mais abundante. Mas para descarbonização, o carro elétrico surgiu para descarbonização. Vamos parar de produzir carro a combustível porque nós temos que melhorar o meio ambiente. Agora, aqui no Brasil, a gente vê quem compra carro elétrico ou carro híbrido, a gente nota que um percentual muito pequeno compra preocupado com a descarbonização. Ninguém compra um carro elétrico aqui falando, não, eu vou comprar porque eu estou preocupado com o meio ambiente. Muito pouca gente.
Ele compra porque tem um carro elétrico, para ter tecnologia, para mostrar, para aparecer onde ele mora, que ele tem um carro elétrico bacana. Como tem gente que compra aqueles enormes carros super esportivos, é a mesma coisa. Né? Então o cara compra um carro elétrico, né, para estar dentro desse circuito, mas não está preocupado com a descarbonização. Sim e não. Eu acho que a gente tem que Eu falei que ia ser meu advogado do diabo. Tem que separar em dois. Eu acho que tem uma parcela de pessoas físicas que querem a modernidade, a inovação em primeiro lugar. Mas você não pode esquecer que no Brasil, aproximadamente metade do volume das vendas de carros elétricos, até hoje, foram para pessoas jurídicas. Sim. E como grandes empresas veem esse negócio? Descarbonização. Uma empresa, sim. Mas elas pessoa física. Mas eu estou falando do mercado. Sim. Metade é pessoa jurídica. Sim. Então a gente não pode esquecer a pessoa jurídica. Porque começou com pessoa jurídica. Né? Começou com pessoa jurídica. Vocês e não começaram. Continua com a pessoa jurídica. Mas também. agora a pessoa física está entrando nisso. Porque estão vindo carros aí que não são carros direcionados à pessoa jurídica. São carros, a não ser frotas para executivos, essas Por coisas. Exemplo, né? Então, eu já tenho clientes que estão aguardando o Megane 100% elétrico para trocar toda a frota da diretoria. Porque eles já fazem a parte de entrega com o Kangoo. Eles já possuem para a equipe de campo o QuidTech. Então, essas empresas, até para terminar... E não só isso, permite a elas, offsetando, né, reduzindo a emissão de carbono, ter acesso a linhas de crédito com juros mais competitivos no mercado global. Sim. Então, é uma vantagem competitiva para essas empresas. Os acionistas têm interesse nisso, as ações vão aumentar. E para conseguir um dinheiro mais barato no mercado. Sim, também. Exatamente. Mas o mercado para a pessoa física está aumentando bastante. Né? Está aumentando, porque você trabalha com a pessoa jurídica, vendendo o seu produto, a indústria automotiva, diretamente com o seu comprador. Mas a gente está vendo agora nas mídias, né? A Renault foi, acho que, a primeira a fazer isso com o Kwid, né? E batendo muito forte nisso, é muito bonito, mostrando que eu tenho um carro elétrico aqui, o Kwid está aqui. Né? Isso é dirigido à pessoa física. Sim, é o comprador que vai na concessionária e compra o comprador. Isso está aumentando e vai aumentar. A tendência é aumentar. Né? Porque a pessoa jurídica, ela compra também a sua frota de carro a combustão, normalmente passando a comprar agora o carro eletrificado, o carro elétrico. Né? Mas a pessoa física está aumentando isso. Por isso que eu falei, a hora que a pessoa física tiver a segurança de que ela pode ter um carro elétrico e poder usar esse carro elétrico como ela usa um carro a combustão, né? É isso. E aquela pergunta que eu fiz, as informações que você tem sobre essas redes de postos, quando isso vai ter? Porque a gente sabe que um ponto de carregamento rápido de energia é muito caro. É muito mais caro do que qualquer bomba de posto de gasolina que você põe. Mas eu tenho um comentário interessante sobre esse assunto. Você comentou sobre a Raizen, né? A Raizen está, de fato, expandindo com carregadores rápidos pelo Brasil. E eles instalaram um Shell em São Paulo, que, assim, eu posso garantir, assim, 100% que ele está ocupado agora. Está cheio, vai estar cheio na próxima hora. Sim. E daqui a 2. Esse posto, eu não tenho exatamente o valor dele. A gente fala de carregadores rápidos de hoje, pelo menos uns R$300 mil, assim. Tem de mais, tem de menos. Ele já teve payback. Assim, 6 meses o carregador teve, porque tem demanda para carregadores rápidos. Hoje existe essa necessidade. Mas tem um problema de legislação de cobrar energia também, né? Não, mas tem uma resolução. Só as distribuidoras oficiais podem cobrar energia. Né? A Copel tem 2 pontos de carregamento rápido hoje em Curitiba, que hoje ela já está cobrando o quilowatt-hora. Mas você pode cobrar recarga. Existe uma resolução, acho que é da ANEL, né? Mudando a resolução, está evoluindo. Que a gente cobra igual o litro da gasolina, você vai cobrar o quilowatt. No estacionamento você carrega, no shopping você carrega, mas você não está pagando energia, você está pagando estacionamento. Né? E agora parece que está tendo uma nova, estão mudando a legislação, modernizando para que esses postos possam existir. Como combustível líquido. E dentro desse tema, a recarga no uso urbano, ela é em casa, né? Assim, a gente tem hoje algumas dificuldades com edifícios, prédios e tudo, mas a longo prazo é o que acontece na Europa. Os novos projetos já estão contemplando. Mesmo que seja no 220 volts, você consegue recarregar o carro, né? E os carregadores rápidos, como infraestrutura aí de viagens, ou mesmo você ter pelo menos um posto de recarga rápido, qual que tem em São Paulo, tô precisando de emergência carregar o carro. Aí você tem um local. Então, gira ao redor dessas questões. Bruno, vocês estão com a Renault está com uma nova plataforma,
Está chegando aí, novos carros, uma plataforma que contempla vários modelos, tamanhos e motorizações, né? Combustão, flex, elétrica, etc. Essa nova plataforma global que estão lançando aqui, né? Que em princípio vai usar esse novo motor eficiente aí, 1.0 turbo, que já estão também produzindo aqui na fábrica de São José dos Pinhais. Quando que nós teremos a produção de um carro? Nós temos, a marca tal fabrica, monta carros elétricos, monta carros híbridos aqui, né? Não tem. Quando nós teremos a produção de um carro elétrico ou um plug-in no Brasil? Isso eu não posso falar, Antônio Carlos. Tem coisas que são segredo de estado na montadora. Não, eu não posso. Você acha que vai demorar muito isso? Não, eu acho que não. Um carro plug-in. Nós temos os carros os eletrificados leves aí, né? Eu te confesso, Antônio Carlos, eu tenho dúvidas sobre a evolução da tecnologia plug-in. Porque um plug-in, você tem um motor a combustão, um motor elétrico e uma bateria que hoje, com as novas regras lá fora, que os carros são desenvolvidos para regra lá fora, é uma bateria que está quase do tamanho da bateria de um carro elétrico. Né? Você já tem plug-in com 30 kW. A vantagem do plug-in é que você sai com ele e viaja usando combustível fóssil também. Mas você está... Mas a tecnologia... Mas você está num nível de preço e de mercado com pouco espaço para tornar a tecnologia plug-in uma tecnologia de massa. Pelo custo envolvido em ter tudo isso num carro só. Agora tem uma outra coisa, o plug-in, a manutenção do plug-in. O plug-in é uma tecnologia muito mais complexa, que são dois motores que têm que conversar um com o outro. Esse é o problema. Carro elétrico é elétrico, então a manutenção é muito mais fácil, o motor é muito mais simples. Não há óleo para trocar, não há fluidos para trocar. Então, e o plug-in não, então tem isso também, né? Mas as pessoas estão pensando, não, eu vou comprar um plug-in, porque o plug-in eu posso sair com ele, eu posso ter mais liberdade. Então eu concordo, é uma liberdade hoje no segmento de alta gama, né, premium, que existe, mas que no futuro essa tecnologia lá fora, no mercado europeu, americano, quando o carro elétrico passa a ter essa infraestrutura completa e baterias que permitem grande autonomia, eu vejo que no longo prazo a tecnologia plug-in ela tende a baixar. E a gente deve ter um mundo que vai estar polarizado entre o híbrido, no Brasil, né, um híbrido flex, e o 100% elétrico. Agora, a bateria é uma questão importante, que ela custa metade do preço do carro, basicamente, e tem uma vida útil de duração. Mas vocês foram os primeiros a trazer carro. Você tem Zoe aqui com 12 anos. Isso. Aqui, com a mesma bateria. Né? Como é que explica isso? Porque ninguém sabe ainda a duração de uma bateria. Isso foi muito bacana, porque quando a Renault lançou o carro elétrico, a gente falou, não, o carro pode ter a garantia normal de 3 anos, mas para a bateria a gente vai dar uma garantia de 8 anos, para tirar o medo do cliente. Né? E a surpresa foi que chegou no 8º ano, 9º ano, essas baterias estão funcionando, elas estão ainda sendo carregadas, são eficientes, né? E o que acontece também, a bateria de um carro, ela é composta por módulos, né? Então, imagina que é como se fosse um retângulo com várias células. Você já consegue mudar a célula. E hoje mesmo, no Brasil, a gente já pode, num carro elétrico, se tiver algum problema, algum acidente, danificar um módulo, trocar só um módulo e manter a bateria funcionando. Né? O outro também, a bateria, quando ela chega no fim de vida dela, ela é perfeita para fazer... Fim para veicular, mas ela ainda está... Ela pode funcionar como um gerador. Então, o que a gente já tem pilotos, né? Exatamente. Um power bank. Então, em vez de eu, para um evento, para um hospital, ter um gerador diesel, eu posso ter uma bateria. É um futuro, né? Porque com energia solar... Uma marca que chegou com equipamentos elétricos há muito tempo aqui, com ônibus e agora com carros e pilhadeira e tal, a BYD. A BYD já tem bancos de baterias que se usavam em ônibus, em pilhadeiras, bancos de energia em algumas unidades suas que estão substituindo geradores a diesel em vários locais. Aquelas baterias que tiraram dos ônibus que estão muito eficientes ainda para isso. Quer dizer, não poluindo também. É um outro tipo de descarbonização, né, que você usa
E ela tem um terceiro ciclo ainda depois para outras coisas ainda, uso doméstico, alguma coisa assim. Né? Também já tem empresa aqui no Brasil que ela faz a reciclagem de todos os metais da bateria. E muitos voltam para a indústria de bateria. Na conta de produção dos elétricos da Renault, existe uma conta da reciclagem na bateria também, não existe? Sim. Existe, sim, né? Quando você faz o Zoe, eu lembro de ter o lido a índice respeito. de reciclabilidade do carro e da bateria. Porque esses carros elétricos modernos, mais novos, eles já nasceram com esse espírito, com essa tecnologia de reciclagem, né? Não só da bateria, de componentes, muitos componentes dos carros também, que se reciclam, né? Que se voltam para a indústria, né? Matheus, você que é um estudioso de carro, a gente vê, você vai atrás, testa carros elétricos, faz e está todo dia postando coisas, as pessoas ficam admirando isso, quem gosta de carro elétrico te segue por causa disso. Quem não gosta segue também e comenta também, em todos. mas acho que não tem quem não goste de carro. Tem gente que tem receios, que tem alguma resistência. Mas quem não gosta, eu acho que é o seguinte, a pessoa, primeira vez que você dirigir um carro elétrico, você vai gostar do carro elétrico. Agora, o que ele vai trazer para você no futuro é outra conversa. E isso até, me permito dizer, a gente está convidando todo o Brasil a dirigir o carro elétrico. Né? A Renault hoje a gente tem 150 test drive espalhados pelas concessionárias do Brasil inteiro. Então, aí Matheus, se você tiver alguém lá com dúvida, fala para ele ir até a Renault, nosso time vai estar feliz em recebê-lo na concessionária, andar no Kwid elétrico. Não só carro elétrico, você sabe, você que é da área comercial, de uma grande montadora, sempre trabalhou no marketing disso, né? Você já teve em vários países aí do mundo com a Renault, trabalhando nisso, vendendo carro. O test drive eu acho hoje uma das ferramentas mais, para vender qualquer tipo de carro, a ferramenta mais importante para vender um automóvel. Você põe o cara dentro do seu carro, o cara vai andar, vai gostar, ele vai comprar. Não, e o carro elétrico tem uma coisa que é interessante, assim, eu tenho seguidores que tem 3 BMW 3, sabe, a pessoa comprou um sem pretensão nenhuma, ela compra outro, e eu já vi pessoas que trocaram, por exemplo, tiveram um híbrido, trocaram por um que não é híbrido, falou, pô, mas o carro não tem arranque, não tem torque instantâneo. E existe, a pessoa quando ela anda no elétrico, ela fala, realmente é legal. Você que anda ali, você conhece, você fala com os pessoal das fábricas todas aí e fala com o consumidor, que é importante, né? Porque esse tipo de divulgador fala com o consumidor, né? Sim. Mais do que a própria fábrica, mais do que eu que sou jornalista dessa área. Mas o que você acha do futuro da indústria, da eletrificação, da mobilidade elétrica no Brasil? O que você acha do futuro? O que você acha que vai acontecer? Esse é um tema bem bacana. Você torce para acontecer? O que você acha? Não, exatamente. Esse é um tema legal. Primeiro porque em cada país, cada local do mundo, a gente tem uma situação. A gente mencionou anteriormente, existe uma situação nos Estados Unidos, existe uma situação na Europa, existe uma situação na Índia e vai existir uma situação no Brasil. E qual que é o primeiro ponto? Primeiro que a gente falou de espelho de tecnologia. A gente não vai conseguir tirar da reta o que vier da Europa dos elétricos. Assim, não tem muito o que fazer, o plano lá são esses, os carros que a gente tem como hoje admiração e boa parte das pessoas vem da Europa, então a gente não consegue tirar o 100% elétrico da jogada nesse primeiro ponto. E o que eu quero dizer a nível Brasil? Que esses são carros que impactaram a nossa indústria desde sempre, né? Hoje é aquela história, você entra num carro de 100 mil reais, ele tem às vezes a tecnologia que um carro de 1 milhão teve há 10 anos atrás. Então esse é um primeiro ponto, a eficiência energética dos motores a gente não consegue tirar. Cenário brasileiro, primeiro ponto, todos os carros ficaram mais caros, isso não tem a menor dúvida. Hoje o carro já não está tão acessível como ele um dia já foi. Não é mais popular, né? Então eu acho que, primeiro, antes da gente falar de elétrico, a gente tem que falar desse ponto. Hoje a gente fala, o Kwid elétrico ele é quase o dobro do preço do Kwid a combustão, mas o Kwid a combustão já é um carro que ficou mais caro. E o que a gente vê no cenário Brasil? Primeiro, redução de preço dos veículos. A gente não consegue dar uma data, a gente não consegue estimar uma real diminuição desse valor. Colocando nessa história aqui, quando haverá um carro elétrico acessível
para o consumidor brasileiro? Então, só daí deixa eu concluir. R$160 mil é barato, mas não é acessível. Não. Então, e qual que é o ponto? Então, a gente já tem um cenário automotivo que está complicado e você viu mesmo a declaração do CEO da Stellantis. Mas qual que é o ponto? Aqui sempre vai demorar mais. Então, a gente tem um cenário de 15 anos, 20 anos que, de fato, a gente vai ver híbrido etanol, a gente não vai conseguir tirar isso do nosso radar. A gente talvez veja projetos de etanol um pouco mais próximos, porque sim, mais fácil hoje uma rede de distribuição de etanol, o combustível está ali, mas a longo prazo eu enxergo, tá, cada vez mais um motor elétrico, seja como híbrido leve, seja como híbrido total, né, que é o híbrido que carrega a bateria, chegando e vai cada vez estar mais próximo. E aí a gente tem um cenário global que o mundo todo está lutando para reduzir preço de bateria, reduzir os custos. Então, assim, eu vejo um cenário que ele, assim, você tem uma direção, você vê todo mundo olhando para ela, você vê todo mundo buscando novas tecnologias de bateria. No Brasil vai demorar mais que na Europa, não tem o que fazer, mas a longo prazo a coisa vai aparecer cada vez mais. Carro elétrico é uma coisa que inspira, que chama a atenção de muita gente. Como eu digo aqui, comecei falando, é um caminho sem volta, não existe volta mais para isso. E já existe gente curiosa. Em Curitiba tem um cara que fez um Fusca elétrico e já tem encomendas. É um estudante de engenharia da Universidade Federal. Me segue, hein? Ele fez e já tem encomendas de fazer novos carros Fusca elétricos. Ele importou um motor da China, botou os conversores todos de carros elétricos mesmo. E tá uma tendência, você tem marcas, oficinas especializadas na Europa só para converter carros antigos em elétrico. E agora chegou no Brasil também. Convertendo carros elétricos. Isso. E para elétricos. Tem um projeto que chama Escritório Verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que até fiz uma reportagem esses dias com eles, lá uma repórter minha fez, sobre eles estão produzindo bugs já mandaram 4 para Fernando de Noronha, porque vai ter um período lá, vocês já têm carros lá, né? A Renault já tem vários. A maior frota de carros elétricos lá da Fernando de Noronha, e a partir, acho que daqui não sei quantos anos, são 350 bugs que eles têm lá, que não vão poder ter mais. A combustão, poluem aqueles bugs velhos, aqueles motores antigos, a ar ainda. Então, eles estão produzindo, mandaram 4 bugs para lá, sem nenhum apoio de nenhuma indústria automotiva por enquanto. Produziram os bugs elétricos, importaram os negócios na mesma tecnologia que esse cara fez o Fusca elétrico. E estão indo para lá. E a intenção é substituir os 350 bugs que tem em Fernando Noronha com bugs elétricos feitos aqui na Universidade Tecnológica do Paraná. Você foi da Federal, não foi da UFCP? Federal. Então, engenharia. Então, produzidos aqui para Fernando Noronha. Eu queria fazer esse registro porque é muito interessante. Eu acho que a indústria automotiva paranaense devia estar de olho nisso também. E Noronha é muito bacana porque, como uma ilha, eles fizeram o ecossistema completo, né? A gente participou desde o início, com estações de carregamento abastecidas com painéis solares, né? Então, menos falta lá é sol. Exatamente. Então, a cadeia ela é toda zero emissão. E esses painéis solares vão aumentar em quantidade, né? Agora que o parque de carro elétrico aumenta, e já tem projetos também de ter as baterias estacionárias para que o carregamento se faça à noite também, né? Utilizando sempre a energia solar. Fazendo o sol e deixa guardar. Exatamente, e quem sabe um futuro na ilha sem gerador a diesel, né? Então isso é muito bom e é muito interessante esse projeto. Assuntos como esse faz a gente relembrar, né? Falando em carros antigos, né? A gente tem, claro, isso é um nicho, né, de entusiastas, mas hoje restaurações que o pessoal faz de alguns projetos, eu tenho certeza que devem ser mais caras do que se você transformasse os carros em elétricos. Pensando até, vamos restaurar um carro da década de 30 para ele rodar com o motor que ele tinha na época, um elétrico é mais interessante. Então, e mais o uso do bug, então é nessas questões que a gente vê o motor aparecendo. Eu sei porque um amigo meu restaura carro, ele restaurou uma Chevy 1959, deixou ela, só que deu uma turbinada nela, né? Botou um motor mais forte, um câmbio, tal, roda e tal. Ele gastou R$800 mil para restaurar.
O V8 custou mais que a bateria e o motor elétrico. A famosa boca de sapo, aquela Chevy 59. Então, é isso que acontece. Então, você faz e estão realmente começando a ter essa transformação de carros, eletrificando os carros antigos, né? Os carros que usa aí. Isso aí, Bruno. Nós estamos aí acabando, acho que uma conversa que fluiu bastante, é muito gostoso conversar sobre isso. Quero trazer você mais vezes aqui para falar de outras coisas, a hora que novos lançamentos, novos carros, eu sei que logo vocês vão ter aí novos lançamentos, mas eu acho que o principal você deve estar deixando para o final do ano, isso né? Essas coisas aí, tem uns mulas aí rodando pela cidade, mas são mulas mesmo, né? Ainda que as pessoas estão vendo e fotografam e tal, mas mas é mula. Mas você sabe que nessa... Só um complemento, nessa de mula, não tinham muitos carregadores na cidade de Curitiba, né? E eu tenho uma proximidade ali com o carregador da Copel, lá do Ecoville. E uma vez, acho que ano passado, não, acho que ano retrasado, apareceu um elétrico pequeno da Renault lá carregando. Aí eu falei, deve ser o Kwid, né? Vai ser o quê? E de fato era, então... Como falo. Ficar de olho. A fã sempre está seguindo aí. Aparece. Só para terminar, é o seguinte, a Renault esse ano entra com a nova plataforma, né? Vocês estão projetando aí, parece que um SUV compacto com um novo motor 1.0 turbo fabricado aqui. Tudo fabricado aqui. Isso. Né? Já está em desenvolvimento, a fábrica já está sendo preparada para isso? Já. Inclusive, tivemos um grande evento na fábrica com todos os concessionários há 2 semanas, em que eles puderam já ver a linha sendo adaptada para o novo motor Turbo Flex, para a nova plataforma, para o novo SUV. E é um momento especial, porque esse ano a gente comemora 25 anos de fabricação no Paraná. E não tinha hora melhor do que esse investimento de R$2 bilhões para a gente atualizar a fábrica e os modelos. Com o tempo, essa nova plataforma, que é uma plataforma global, vai ser uma única, com o tempo toda a linha que vocês produzem aqui, ela deve ser transformada, deve ser modernizada, adaptada nessa nova plataforma e nessa motorização nova que vocês estão fazendo aí, que parece que é muito eficiente. Eu diria que grande parte da linha, Antônio Carlos, porque a gente ainda tem alguns modelos em outras fábricas, outras plataformas, mas sim, um primeiro SUV está aí e ela nos dá a opção de crescer, né, a linha de produtos com mais tecnologia. O motor, esse motor que já está aí, deve estar até em produção já, não sei, esse novo motor, ele vai ser, o primeiro uso dele vai ser nesse novo carro, ou já vai ter um uso... Porque depois ele vai ser no novo SUV. No novo SUV. E depois ele vai para outra, como acontece com todos os motores, deve ir para outros modelos também, para outra linha também. Não é isso? Eu não vou falar muito, mas deve ser. Eu não vou ficar. Então, né? Não existe previsão desse 1.3 ser produzido aqui. Não. Não existe. Também não posso falar. A vida da Espanha. Eu tenho que perguntar. Mas isso aqui vai ter que perguntar. Bruno, eu agradeço muito aí a sua... Obrigado, Antônio Carlos. Um prazer. Matheus, super legal bater papo aí com vocês dois. Obrigado. Maravilha. Você é um parceiro, a gente sempre conversa muito sobre esse negócio de automóvel, né, há muito tempo. Né? O Bruno, eu lembro do Bruno na Renault, no início da Renault, no marketing da Renault, o Bruno foi o pai do Logan e do Sandero. O pai do Logan e do Sandero. Tem um outro, tem quem... quem que foi o pai do Clio? O pai do Clio foi o Pedrucci? Isso. O Pedrucci, que hoje é o presidente o Luiz Pedrucci, presidente da Renault América Latina, foi o pai do Clio. Trabalhava no marketing da Renault quando foi lançado o Clio. Pai do Clio. E você foi do Logan e do Sandero. Isso. Entrou ali também. Hoje são executivos de alta patente na Renault e que estão levando essa marca aqui no Brasil, na América Latina, a conseguir patamares cada vez mais altos e investindo em tecnologia, em carros eficientes, isso que é muito, muito importante. Não é isso? Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Sucesso aí para vocês. Você aí na Renault e você com sua página mostrando que é carro elétrico, né? E você é um advogado, mas eu acho que, não sei não, eu acho que advogado do carro elétrico. Carro elétrico, exatamente. Pode ser uma boa definição. É isso aí. Obrigado, hein? Bem. Obrigado por vocês que nos assistiram aqui, nos escutaram. O podcast Vamos de Carro continua. Vamos sempre mostrar o que acontece na indústria automotiva nacional, focando principalmente aqui nos 3 estados do sul do Brasil. Como eu já disse no início, os 3 estados do sul do Brasil, eles têm o maior parque automotivo do país.
país tem um parque automotivo de fabricação muito grande, mas concentrados em algumas regiões. Nós temos aqui no sul do Brasil, nós temos uma fábrica de automóvel em Santa Catarina, uma fábrica de automóvel no Rio Grande do Sul, 3 fábricas de automóveis aqui no Paraná, 2 fábricas de caminhões aqui no Paraná, fora as máquinas agrícolas e tratores e implementos para construção. E então a gente tem uma importância muito grande que às vezes não é vista, não é respeitada por centros maiores. E esse podcast ele vai se dedicar a mostrar as coisas que acontecem por aqui, principalmente no nosso estado do Paraná. É o primeiro podcast único, por enquanto, eu espero que venham outros, porque a concorrência sempre é importante, porque faz a gente crescer, faz a gente melhorar muito mais quando a gente tem uma concorrência forte, né, que nos empurra para um patamar melhor. E a gente espera que você tenha gostado e a gente espera sempre trazer assuntos aqui. Vamos trazer, vai ter uma periodicidade legal e esse podcast vai estar em todas as plataformas de podcast aí, Google, Apple, Android, Spotify, etc. Todas elas. E você nos siga, nos recomende e... Gostei muito de estar com você, eu espero que você tenha gostado muito de estar com a gente. Agradecendo mais uma vez o Bruno Roman, vice-presidente comercial e responsável por todo o marketing e vendas da Renault do Brasil. E também o Matheus Afonso, que é esse rapaz novo de tudo, que está aí começando bem bacana com o carro elétrico. O carro elétrico tem quase a idade dele. Né? Então, é isso. Muito obrigado aí para vocês. Obrigado. Aí, e até a próxima. Pessoal.